Fala galera, no vídeo de hoje, começando a playlist sobre a Física 3, a gente vai estar começando a falar sobre a lei de Coulomb. A gente vai fazer 3 exemplos aqui que estão no livro do Halliday. Antes de começar o vídeo, a gente está pedindo, para que vocês estejam clicando aí no canto inferior direito para se inscrever no nosso canal, para ajudar a gente a chegar a 1000 inscritos, E a melhor forma de você estar compreendendo os exercícios que a gente vai estar desenvolvendo aqui no canal é navegando através da playlist que está aparecendo no canto superior direito aí do seu vídeo agora. Então a gente vai estar começando com esses 3 exemplos que estão no livro do Halliday, que fala exatamente da lei de Coulomb, que é um dos primeiros assuntos que são falados na Física 3. A figura mostra 2 partículas positivamente carregadas situadas em pontos fixos do eixo X. As cargas são Q1, 1,60 vezes 10 na menos 19 coulombs, e Q2, 3,20 vezes 10 na menos 19 coulombs. E a distância entre as cargas é R igual a 0,0200 metros. Determine o módulo e a orientação da força eletrostática F12 exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Bom, o que está pedindo o exercício para nós é para a gente calcular a força que a partícula Q2, que é essa partícula aqui, ela atua na partícula Q1. Como sabemos, uma regra que a gente já sabe desde lá do ensino médio, corpos iguais se afastam, se repelem, e corpos diferentes, cargas diferentes se atraem. No caso aqui, as cargas são iguais, então, portanto, elas vão estar se afastando. Elas vão estar fazendo esse movimento, as 2 cargas. A lei de Coulomb, ela é essa lei que apareceu agora na sua tela, é a lei que calcula a força, Então é uma fórmula que serve para calcular vetor, por isso essa flechinha que tem aí em cima. E a fórmula é 1 sobre 4π ε0 vezes módulo da força 1 de Q1 vezes módulo de Q2 divididos pela distância ao quadrado. Esse 1 dividido por 4π ε0 nada mais é do que uma constante. Então, em alguns formulários, alguns livros, ele vai estar aparecendo simplesmente como K. Então, e essa constante é chamada de constante da permissividade. Então, se aqui aparecer K no lugar de 1 dividido por 4π ε0, é a mesma coisa. E o que vale essa constante de permissividade é esses 8,99 vezes 10 na 9. Então, se o seu professor permite que você faça algumas anotações, algum formulário, então são duas informações que você pode estar colocando aí no seu formulário. Bom, voltando para o nosso exercício, ele pede para que a gente determine o módulo. O módulo é bem simples, a gente só vai estar substituindo na fórmula. Aqui está o valor de K, que é a constante de permissividade, o valor aqui de Q1 e aqui o valor de Q2. Lembrando que como a gente está trabalhando com módulo, então o sinal a gente não carrega. E aqui embaixo nada mais é do que a distância, que na nossa fórmula é o R. Agora é só calcular. Eu aqui
eu simplesmente peguei aqui esse 8,99 vezes 10 na 9, multipliquei por esse 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes esse 3,2 vezes 10 na menos 19, multipliquei esse valor e fiz esse valor ao quadrado. Então, a multiplicação de cima deu o valor de 4,60 vezes 10 na menos 28. E o valor de baixo deu 0,0004. Dividindo um pelo outro, vai dar a minha resposta, né, que é o módulo da força eletrostática, que vai dar 1,15 vezes 10 na menos 24 newtons. Lembrando sempre que força é dada em newtons. Agora, a segunda parte da questão, ele fala que quer saber a orientação da força eletrostática. Bom, se tivéssemos um plano cartesiano, vamos fazer aqui, a gente tem aqui a linha do x, a linha do y aqui. A força, ela vai estar indo para o sentido negativo da linha do x. Portanto, a orientação ela é para o lado contrário de x, ou seja, ela é 180 graus a orientação. Então, resolvida a questão A. Vamos agora para a próxima questão. A questão B diz que a figura ela é idêntica à figura anterior, exceto pelo fato de que agora existe uma partícula 3 no eixo x entre as partículas 1 e 2. A partícula 3 tem uma carga Q3 igual a menos 3,20 vezes 10 na menos 19 coulombs e está a uma distância de 3R dividido por 4 da partícula 1. Determine a força eletrostática F1 total exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 3. Ou seja, do desenho anterior foi incluída essa partícula aqui que não estava antes. Essa partícula Q2, ela continua aqui atuando, se repelindo em relação à partícula Q1. E agora essa partícula Q3, como ela tem sinal diferente, ela é uma partícula negativa, então sinais opostos, como a gente aprendeu lá no ensino médio, se atraem. Agora a gente tem aqui uma sobreposição ou soma, dependendo como é que você gosta de chamar, de forças que estão atuando sobre o Q1. E é isso que a gente vai estar calculando. Então, a nossa constante de permissividade continua sendo a mesma, não vai mudar. A nossa lei de Coulomb continua sendo a mesma. A gente já calculou no exercício anterior a força entre Q1 e Q2, que é esse 1,15 vezes 10 na menos 24 newtons. Então, eu já estou trazendo essa parte resolvida já do exercício anterior. E agora a gente precisa calcular a força que o Q3 está atuando sobre o Q1. Como a gente faz isso? Simplesmente substituindo na fórmula. Então, a gente vai botar 8,99 vezes 10 na 9, multiplicando 1,6 vezes 10 na menos 19, que é a força de Q1, vezes 3,2 vezes 10 na menos 19. Porque aqui eu omiti o sinal de menos ali? Porque a gente está trabalhando com módulo. Então, o módulo a gente não utiliza o sinal. E a distância, aqui ele estava dizendo que era 3R dividido por 4. Ou seja, 3 quartos do valor da distância entre Q1 e Q2. Então, 3 quartos vezes 0,02, tudo isso ao quadrado, que é o que diz aqui na fórmula aqui. Calculando isso, multiplicando essa parte de cima, vai dar 4,60 vezes 10 na menos 28. A parte de baixo
Calculando vai dar 0,0003. E a força 13, né, vai ser igual a 2,04 vezes 10 na menos 24 newtons. Porém, como eu disse, aqui a gente está tendo uma sobreposição, né, um somatório de forças, né, das forças atuantes, que é a Q2 em relação a Q1, né, e a Q3 em relação a Q1. Então a gente nada diferente do que simplesmente somar, né? Então, como funciona aqui? Aqui daí tem um pequeno detalhezinho que eu já vou mostrar aqui, ó. Que é, por que aqui eu estou botando menos 1,15 se aqui o valor tinha dado 1,15? Aí que está o pulo do gato. Como a força atuante de Q2 sobre Q1 ela é para o lado negativo de x, por isso a gente inclui o sinal ali. Como a força de 2,4 é para o lado positivo aqui, ó, de x, por isso que aqui está o sinal positivo. E daí simplesmente faz o cálculo ali, menos 1,15 vezes 10 na menos 24, mais 2,04 vezes 10 na menos 24 newtons, dá 8,9 vezes 10 na menos 25 newtons. Simples assim. Agora, letra C. A figura ela é idêntica à figura que a gente viu no primeiro exercício, no exercício A, exceto que pelo fato de que agora existe uma partícula 4. A partícula 4 tem uma carga Q4 igual a menos 3,20 vezes 10 na menos 19 coulombs. Está a uma distância 3r dividido por 4 da partícula 1. Está sobre uma reta que faz um ângulo θ de 60 graus com o eixo x. Determine a força de atração eletrostática F1 total exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 4. Então, essa figura, né, esse exemplo C, ele é tanto parecido como o exemplo 1, né, com a inclusão apenas dessa carga aqui, ou também com o exercício, no caso B ali, que antes a carga estava aqui e agora ela simplesmente foi deslocada para cá. E aqui temos um ângulo θ, então, que é de 60 graus em relação ao eixo x. A nossa constante de permissividade continua sendo a mesma, não vai modificar. A lei de Coulomb também continua sendo a mesma. Só que lembrando, né, que aqui a lei de Coulomb ela serve para calcular vetor também, força vetorial. Então, é bem simples aqui o cálculo também. A força entre 1 e 2 é a mesma, então não vou calcular de novo. É 1,15 vezes 10 na menos 24. E a força 1,4 ela vai ser igual à força 1,3, mas aqui eu acabei calculando de novo, né? Então, aqui eu substituí na fórmula os valores, o valor de K, o valor do Q1, no caso aqui o valor de Q4, a distância, calculei, deu 4,60 vezes 10 na menos 28, a multiplicação aqui em cima, né, desses três termos aqui, deu 0,0003 o cálculo aqui de baixo, e a divisão deu o mesmo valor da força 1,3, que é 2,04 vezes 10 a menos 24 newtons. Portanto, agora, como a gente está trabalhando sobre um plano cartesiano, a gente tem que encontrar, no caso, as forças resultantes pelas coordenadas x e y. Como a gente vai fazer isso? Simplesmente calculando, né, 2,04, que é a força encontrada, que seria a força direta entre Q1 e Q4,
vezes o cosseno de 60, para a gente encontrar a composição em x dessa força, mais 2,04 vezes 10 na menos 24, multiplicado pelo seno de 60, para achar a componente y da força ali. Isso, e depois de fazer isso, a gente faz o somatório total das forças. Menos 1,15, né? O menos é daquele detalhe que entre Q1 e Q2 a força está atuando para o sentido negativo de x, por isso do menos, mais 1,02 vezes 10 na menos 24, por que positivo? Porque aqui no eixo x a componente está apontando para o lado positivo de x, mais 1,77 vezes 10 na menos 24, que é o cálculo desse ali, pois a componente y também está indo para o lado positivo ali. E calculando isso, a gente chega no resultado final, que vai dar menos 1,3 vezes 10 na menos 25i, mais 1,77 vezes 10 na menos 24j, esse valor em newtons. Então, tá aí os 3 exemplos, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, precisamos chegar a 1000 inscritos. E até o próximo vídeo. Beleza, galera?